eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O homem salvo, João, usado pelo Santo Espírito, exaltando logo no início, chamando a atenção, revelando quem é Jesus. Amém? Porque é a fé em Cristo que as promessas se cumprem. Incomparáveis são as suas promessas. Que promessa? E a gente canta como se já estivesse na atmosfera da glória do Senhor. Mas quais são as promessas? A vida eterna. As promessas que estão ligadas à eternidade. Nada visível. Não tem promessa do Senhor no mundo físico. Nada da terra. Amém? Então é sempre levando para a eternidade. E a promessa de Deus é essa, a vida eterna. Amém? Porque eu posso falar incomparáveis são as suas promessas para mim e começar a trazer coisas da terra para satisfazer minha carne. E é o que fazem. E não tem nada a ver, amém? Então ele está falando, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? E quando está falando de Jesus, então é claro que aquele Jesus que há 2000 anos atrás nasceu no ventre de Maria e andou aqui no mundo, aquele homem que todos viram, não é aquele que estava com Deus na eternidade. Amém? Porque Deus é espírito. Então, na atmosfera espiritual, não era aquele Jesus que se fez carne, o Deus que se fez carne. Outro mundo. Amém? É o Verbo, a palavra. E o Verbo é o quê? Palavra. E é claro que João está chamando a atenção e indo lá para o Antigo Testamento. E disse Deus. E tudo passou a existir. Amém? Então o Verbo, a palavra. A palavra. E o Verbo era Deus. O que sai da boca de Deus é Deus. Estava com Deus, a Trindade. O Espírito, o Filho. Amém? Então é um outro mundo. Por isso que agora em Cristo não enxergamos mais ninguém segundo a carne. Por isso que está escrito isso. Amém? O mundo espiritual toma conta. É esse homem aqui interior. Nada visível. Amém? E era Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. A Bíblia nem se preocupa como é isso. Amém? Como pode existir a Trindade antes do nada? A Bíblia não se preocupa em querer explicar isso, que isso é inexplicável. Amém? Mas nós sabemos que estamos aqui porque alguém botou. Se tem sol, lua, estrelas, alguém botou. Amém? Então a crença é essa, fé é isso. Amém? Nós nascemos de uma forma milagrosa, no normal, no físico. O relacionamento entre homem e mulher e gerar uma complexidade dessa, aqui na mente, na razão, nos sentimentos, é algo sobre-humano. E ser gerado pelo Espírito também é algo sobre-humano.
Então, só que na carne, a vontade da carne, a vontade do varão, mas já é um milagre. Mas no Santo Espírito é a vontade de Deus. Amém? Então, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Amém? Todas as coisas que estão criadas foram feitas por ele. É o que diz a Bíblia. Por quem? Jesus. E sem ele, resumo, sem a palavra, o verbo, não teria nada. Amém? É o que está dizendo a Bíblia. Sem ele, não teria nada. Nada. E por isso que ele diz, sem mim, viu? Está de acordo aqui. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, em Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Amém? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a Bíblia diz em Colossenses que é ele que tudo subsiste por causa dele. Aqui. Está de acordo. Amém? Só estamos vivos por causa de Jesus. Só estamos respirando por causa de Jesus. E as coisas estão de pé por causa de Jesus. O mundo só não se deteriora de uma forma terrível por causa de Jesus. Porque a luz, a vida está com ele. E a luz também. Então a luz aqui, a manifestação da vida, a razão, os sentimentos, Jesus. Amém? Por isso que não está pior. Nós não estamos vivos por causa da nossa capacidade. Tudo está de pé por causa de Jesus. Amém? Isso é ensinamento do Espírito. É ensinamento do Espírito. Tudo passou a existir por causa do Verbo. E o ensinamento do Espírito revela o Verbo. A palavra, ensinamento. Para gerar vida. Amém? Para gerar fé. Quem crê em Deus? Crê em Deus por quê? Por que crê em Deus? A Bíblia diz que são indesculpáveis. Porque olhando as coisas que estão criadas, tem que saber que alguém criou. E não foi a criatura, foi o Criador. E adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A criatura não. Por isso que diz, é bendito eternamente. A criatura não. Amém? Então é para a gente conhecer Deus. Tudo que se pode conhecer deles é manifestado. Porque só olhando, foi necessário um poder sobre-humano para criar o que criou. E a criatura não pode fazer isso. Amém? Então, entender que só por causa dele. Amém? Só estamos vivos, a causa é Jesus. Amém? Glória, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Acreditar nisso piamente, que não cai um pardal no chão se não for da permissão dele. Amém? Não cai. Para acontecer, ele permitiu. Se ele não quiser, não acontece. Quem manda é ele. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Nós não. Você não. Amém? Nenhum de nós somos senhores. Quando chegar o momento, que seja lá qual for o momento terrível, não dá para ninguém ajudar a não ser ele. Ninguém. Celular, televisão,
psicólogos humanos, professores, os maiores sábios dessa terra não podem te ajudar em nada. Dinheiro nenhum desse mundo pode nos ajudar em nada. Na alma. Só Ele. Amém? Ele fez tudo existir com a palavra, o verbo. Que haja luz. Eu quero entender isso. Que haja luz. Jesus, o verbo saindo e gerando tudo. Amém? Saiu da boca do Pai. Amém? E haja luz, e houve luz. Tudo passou a existir. E ele aí em Hebreus, fica mais espetacular isso, consegue ficar, né? Glória a Deus, que é uma carta aos judeus, aos hebreus, que tinha onde depositar toda a confiança. Entenda, que não seja que nenhum de nós, e meu pedido é para outros também, que a Bíblia diz, como diz Isaías, ouvindo eles não ouvem, vendo não veem. Ficar falando e feito coisa que está falando para a parede. Está escrito. Eu não quero nunca ser um desse, e nem quero isso para ninguém. Ouvindo não ouvem. Infelizmente, aqui tem gente assim, que ouvindo não ouve e vendo não vê. Mas o Senhor quer que isso mude, porque Ele quer salvar. E eu enxergo, graças a Deus, que aqui tem gente assim, que ouvindo não está ouvindo nada, e estão vendo e não vê nada. Mas Ele continua querendo salvar, que ainda não acabou com tudo, não, ainda estamos vivos. Amém? Glória a Deus. Capítulo 1 aos Hebreus diz assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Então os judeus, olha o que o Espírito Santo faz, pega os judeus que aqui estão sendo massacrados, que já estão pensando em abandonar o Evangelho e partir de novo para os ritos, para a circuncisão, para voltar à lei, para voltar ao judaísmo. Eles estão querendo voltar. Por isso que diz aqui no capítulo que estão não querendo nem mais congregar. Então está chamando a atenção para eles não fazerem isso. Amém? Porque falado, quando fala falado de várias maneiras, ele falou também. Claro que falou por intermédio de Abraão, depois deu a lei a Moisés, depois usou os profetas, aos patriarcas revelou os sonhos, quantos sonhos teve lá no começo, sonhos, depois os profetas, depois pegou a lei e deu a Moisés, isso o povo, a promessa, dando para eles as revelações. O Espírito Santo está falando, eu sei que isso tudo é verdade, ele nos falou dessa maneira lá atrás, mas essa lá atrás era só um preparo para vir o que nós precisávamos, amém? Para eles entenderem, nesses últimos dias, nos dias apropriados, amém? Pelo Filho, a quem o Filho não é como os patriarcas, os filhos não é como os profetas, amém? Não são, o Filho não tem nada a ver, é muito melhor do que o sonho, é melhor do que tudo, amém? A quem constituiu o herdeiro de tudo. Então o Filho é diferente, amém? Constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, através dele que tudo foi criado. Isso aqui não é para ter conhecimento, ficar cheio de orgulho por ter conhecimento, que o Senhor está me ministrando isso no meu coração. Não é porque tu está tendo conhecimento que tu é alguma coisa, é quando tu obedece o conhecimento que tu passa a ser meu filho. Amém? Glória a Deus. Herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, esse Senhor, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo, por ele, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Esse Jesus. Glória a Deus. Amém? Ele é melhor do que tudo. Ele é Senhor, Ele é soberano. E quem fez isso? O Pai. O Pai, este é o meu filho amado em que eu me comprazo. O Pai falou, meu filho é o soberano. Meu filho é o herdeiro de todas as coisas. E lá em Salmo ele fala isso aqui. Hoje te gerei. E depois manda o povo assim, ó, já falando, beijai o filho. Beijai o filho. É um respeito, é adoração, é se humilhar diante dele. Amém? É o filho, tudo é o filho. Jesus, e é no nome do filho que tudo acontece. E o verbo se fez carne e tem se apresentado até hoje, falando por intermédio do filho. Quem faz isso? O Espírito. Porque é a obra do Espírito. Depois usar e ensinar só aquilo que ele ensina. Amém? Falar só o que o Espírito Santo ensina. Para o que aconteceu com Paulo, com Pedro, com esses homens, o que aconteceu com tudo o que foi criado, quando ele começou a falar, passou a existir. E tudo que foi falado na vida desses homens, lá com Jesus, Jesus falou, passou a existir. Amém? E ele requer esse Senhor, tudo aqui a base foi o amor. A base foi o amor, o fundamento foi o amor. Amém? Por quê? Ele revelou também o que Deus queria falar com o povo, a pureza da palavra. Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Então, cada ato dele estava revelando Deus. Cada palavra revelando a vontade de Deus. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem aqui, se nós soubéssemos que alguém, que é uma pessoa boa e foi julgado injustamente, aqui na terra, conhecido nosso, foi julgado injustamente, foi preso. Você iria lá tomar o lugar dela, se pudesse, para ficar presa lá no lugar dela? Ia. Para ficar lá em Bangu. E tu sabe que ela é uma pessoa? Mas tu tem coragem? E ele, o que ele fez? Pelos miseráveis, desgraçados, pecadores, imundos, sujos. Ele não fez pelo justo, não. Ele fez pelos ímpios, pelos pecadores, pelos assassinos, pelos ladrões, mentirosos, nojentos. Ele fez por esse. Poderá até ser que pelo justo alguém ouse a morrer. Pode até ser. Mas pelos desgraçados, assassinos, ladrões, mentirosos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós éramos essas pragas. Amém? Isso tem que gerar fé. Mas ele insiste que tem que se arrepender. Ele insiste que tem que se arrepender, porque aceitar que era isso tudo. No que lemos em Romanos, alguém escapa daqui? Do que foi escrito aqui? E por que Paulo está falando isso aqui para os judeus? Porque eles pensavam que eram justos. E as pragas desse mundo pensam que são justos. Os judeus também pensavam. Aí o apóstolo Paulo vai, usado pelo Espírito Santo, olha quem está escrevendo, Paulo, que era Saulo. Ele revela isso aqui em Romanos, detratores, engenhadores, vai falando ali,
Qual é o judeu que vai falar assim, eu não tenho nada com isso aí? Tem que aceitar. Então, para aceitar que ninguém, todos são indesculpáveis, porque todos se enquadram aqui no que Jesus revela e precisa da salvação, precisa de um Salvador, amém? Precisa, por isso que o Espírito Santo revela todo tipo de pecado, para ninguém falar assim, que eu estou isento, porque a justiça do homem é, eu só mato, mas não roubo. Você diz que não mata, mas adultera, tu está pensando que tu vai escapar do juízo de Deus. Você que ensina a ti mesmo, não ensina os outros, não ensina a ti mesmo. A mulher adúltera, pegaram ela, levaram aos pés, os miseráveis chegaram aos pés de Jesus e, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei está escrito que tem que apedrejar ela e matar. E o senhor, o que diz? Querendo pegar? Jesus. Na lei está escrito que tem que matar. E o senhor? Querendo pegar o mestre, querendo pegar Jesus. Como? Se ele fala assim, se está na lei, mata. Ele ia se contradizer, que a profecia diz que ele ia ser manso e humilde e ia vir para salvar. Se ele manda matar, ele estava contra ele mesmo. Então eles pegavam ele. Se ele inocentasse, ele estava contra a lei, se colocando acima da lei, uma autoridade diferente. Ele, se vocês não têm pecado, o que foi escrito aqui? Se nenhum de vocês está cometendo pecado, pode atirar e começar a matar, se nenhum de vocês tem pecado. Foram embora. Foram embora. Amém? Amém. Foram embora, porque a culpa bateu. Então nós não podemos fazer nada com ela. Cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Não te condenaram? Não. Eu também não. Vai em paz e não peques mais. Porque eu não vim para... Aí eu... Não peques. Quem não tem? Com Jesus pode sair de perto dele aqui nessa manhã. Vai e não peques mais. Com ele agora, pode sair da presença dele e não pecar mais. Se ele falou, e o verbo se fez carne e passou tudo a existir, é esse poder que opera no nosso homem interior. Oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua verdade, para que podeis andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Somos ajudados no nosso homem interior contra toda fortaleza. Somos ajudados no homem interior contra toda fortaleza do mal que aflige as almas perdidas. Somos ajudados. Ele que nos tornou idôneos para herdar a herança dos santos na luz. Ele que nos torna, Ele que nos fortalece. Sem mim nada podeis fazer. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se nós somos filhos, podemos clamar com esse Espírito, agora que clama, Abba, Pai. Intimidade, com esse poder no homem interior, nos ajudando contra toda fortaleza, não foi uma de fora, por isso que está escrito, contra toda
todo tipo de poder do mal que aflige a alma, somos ajudados, por isso que somos mais do que vencedores, porque tomamos posse de toda a ajuda no homem interior. Vai e não peques mais. Servos da justiça, uma nova criatura surgiu, uma criatura do céu, para vencer a morte, convinha que o Filho padecesse, tinha que acontecer isso, e também tinha que acontecer, e ao terceiro dia, ressuscitar dentre os mortos. Quem chegou a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem e crer, viverão, vai ter a vida eterna. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Quem tem o Filho tem a vida. E se tem a vida, o pecado não reina mais. A nova vida impera. Fica evidente, porque o Verbo se fez carne, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Tudo foi criado. Se há uma nova criatura que foi criada por ele. Ele que faz isso. E para ele. E sem ele, um santo não existiria. Sem ele, Paulo não poderia fazer o que fez. Sem ele, Estevão não morria como morreu. Sem ele, eles não dariam glória dentro de uma prisão. Tudo é ele. Se alegrar na tribulação, com paciência, longanimidade, com gozo, com alegria. Sofrer com paciência, longanimidade, revelando. Tem alguém guiando, tomando posse daquela alma. Aquilo não é humano, é eterno. Não se prende no temporal, no passageiro. Sem mim, nada. Comigo pode todas as coisas. E nada a ver com esse mundo. Um novo homem começa a aparecer. Amém? Deixando todo o engano, sou capaz de deixar todo o engano, porque está escrito, deixando todo o engano, sentimentos, eu deixo todo o engano. Aí o que eu faço? Desejai ardentemente o leite espiritual, é o que eu desejo. Eu deixo o engano, que é o Espírito Santo que está revelando, deixa, onde o Espírito Santo revela e onde ele está, eu amo o que foi revelado. Deixa. Eu quero saber do engano para eu poder deixar. Eu quero saber do perigo para eu poder me desviar. Aqui a bomba não explode. Pode passar por aqui, tu vai passar? Se falar que tem uma bomba ali, tu vai? Então deixa aquele caminho, porque aquele caminho ali está com uma bomba e vai explodir. Opa, ali eu não? Quem vai aqui onde tem a bomba? Ninguém vai, né? Não vai ali não, que ali tem o pecado, ali tem o diabo. Ali tem alguém que pode te levar para o inferno. Ali tem alguém que não ama a tua alma. Ali tem alguém que maltrata a tua alma, que te faz mal. Então não vou por ali. Aqui tem um caminho santo, justo, em paz, alegria. Santo é o Cordeiro de Deus. Eu vou é por aqui. Porque a bomba vai explodir? A fé me faz enxergar que ali também não tem uma bomba, tem o inferno, tem o diabo, tem o pecado. Então eu também não vou. Amém? Uma nova criatura surgiu. E agora são obras da fé. Em quem? Em Jesus. Quem me segue não anda mais em trevas. Não anda. Não anda. Quem me segue, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda mais em trevas. Amém, irmão? É esse Jesus que tem sido manifestado aqui. E que o Verbo se fez carne. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Aqui é a revelação do Verbo, que traz à existência aquilo que não tinha. Só Ele. E o Santo Espírito agora que faz essa obra. Era necessário que tudo acontecesse. Aí Deus abriu os olhos do entendimento deles.
para eles entenderem toda a escritura do Antigo Testamento. Eles entenderam, e a palavra eles já tinham aceitado Jesus de uma forma plena. Aí abriu o entendimento que tudo que estava no Antigo Testamento se concretizou. Aí eles entenderam. Mas olha, ficar em Jerusalém para que seja revestido de poder, para se cumprir a promessa do meu Pai. Se cumpriu a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo está esperando só uma ordem do Mestre: sela. Mas aonde não recebe o Evangelho dessa maneira, ele não dá a ordem, porque o Espírito vai no nome dele para começar a fazer a obra. Aí fica só o jovem. O que eu faço para ter a vida eterna? Querendo, mas tem que abrir o coração, se arrepender da miséria e saber que tudo isso aqui é verdade. Eu sou o que ele diz que eu era, eu concordo com ele, com o que ele revelou que eu era, e eu concordei também com ele agora, com a minha vida, porque ele disse que eu passo a ser com ele. E com isso o crescimento espiritual vai se tornando uma realidade. Em nome de Jesus, em meu nome, só no nome dele, só na autoridade dele. O resto é mentira. Amém? Toda mistura atrapalha. Ninguém aqui que um prato de comida espetacular, um pouquinho de negocinho à toa de chumbinho, quem vai comer? Ninguém, né? Aquele não aceita. Qualquer pitaco da carne suja, ele não aceita. Amém? Qualquer pitaco da carne suja. Imundo e trapo de imundície. Não dá. Amém? Nele não há trevas nenhuma. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.